Boa noite a todos, estamos aqui em mais uma live. O tema de hoje vai ser as revoltas de Cuba e, se der tempo, a tentativa de golpe falha do governo Bolsonaro. Espero que vocês gostem. Logo mais, nossa convidada de hoje, Micaela Reis, está chegando. Estamos no aguardo para poder começar. Eu acho que vai dar microfonia, sabia? Eu vou abaixar o mínimo, no zero. Ah, valeu. Só pra ficar o telespectador. Obrigado. Como é que o pessoal... Compartilhe também. Micaela, boa noite, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bom? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tô E conseguindo. aí, Você vamos tá conseguindo começar me nossa live ouvir? de hoje? Simbora. Galera, o tema de hoje são essas revoltas de Cuba. Talvez, se der tempo, já falar um pouquinho também sobre o governo, mas vamos lá. São as lives diárias que nós vamos ter. Primeiramente, agradecer a participação de Micaela. Espero que seja membro da nossa equipe na hora de fazer as lives essa semana. Já vou modelar. Ah, eu que agradeço, E Bruno. espero que todos vocês gostem. Antes de começarmos a explicar os protestos de Cuba, eu quero rapidinho só fazer uma retrospectiva dos acontecimentos de Cuba. O que é que ocorreu? E aí nós vamos passar. Primeiro, nós devemos lembrar que Cuba era uma ilha ao qual era território colonial espanhol. Então, se nós pegarmos do período as colônias inglesas, espanhóis, francesas e portuguesas, analiso eu que as portuguesas tinham uma melhor gestão. Então, aquela piadinha, Brasil deveria ser colonizado pelos ingleses. Analise as colônias inglesas da época e veja como a situação era muito mais terrível do que aqui no Brasil. Então, Cuba fazia parte de uma colônia espanhola. Já tinham-se problemas. Lá para 1940, os Estados Unidos tentou fazer a anexação de Cuba, perdão, 1840, e falhou, porque o critério para a anexação de Cuba era justamente a abolição da escravatura. E Cuba era um país escravista. Então, não houve esse acordo de anexação. Posterior, foi tendo reformas, houve intervenções americanas, teve a guerra entre Espanha e Estados Unidos, a guerra cessou, Estados Unidos fez uma intervenção direta em Cuba a partir dali. Depois entramos na questão da Guerra Mundial, tentativa de engessamento russo dentro de Cuba, diversas revoluções financiadas pelo governo russo, até que Cuba tomou partido do lado da União Soviética. Só que nós sabemos que perdeu a guerra. Então, os países que saíram lesionados, eles tiveram embates financeiros muito grandes. E, diante disso, nos Estados Unidos, ele... Não vou dizer que ele fez, mas houve um golpe de Estado em Cuba e os Estados Unidos apoiou esse golpe de Estado, assim como no Brasil também, que era um golpe de Estado anticomunista, antissocialista, dependendo de região, você nomeia. Dentro disso, dessas intervenções pós-golpes de Estado, nós estamos aí falando mais ou menos de 1952, por aí, houve a grande Revolução Cubana, que é a Revolução fantasiosa, a Revolução mítica que as pessoas falam, ao qual o burguês Fidel Castro, que ele era um fazendeiro rico, não é? O pessoal fala que ele era revolucionário pelo trabalhador, nada, o cara era povo de rico, sem vergonha. Não Sim. que quem seja rico seja sem vergonha, o problema é a história que vem depois. Com financiamento exterior russo, conseguiu tomar o país. E no momento que ele toma o país, por meio de coalizão militar, ele expulsa o governo americano, só que mantém para si as empresas americanas. Ele confisca as empresas e os bens e serviços ali produzidos. A partir dali, os Estados Unidos reage provocando embargos em Cuba. E até hoje, quase mais de 80 anos depois,
Grupos defendem que o problema de Cuba econômico é por causa dos embargos americanos. Mas convido todos aqui que estão na live lerem os acordos de embargos que hoje Cuba tem sobre si. Cuba tem embargo com os Estados Unidos, não com outros países. Cuba faz comércio externo, inclusive com o Brasil. O problema é que, assim, observação com os Estados Unidos, com remédios e alimentos também tem comércio normal. Não justifica Cuba ter fome. Principalmente quando o país se autodenomina socialista, ele tem que ser autossuficiente. Então, peraí. Eu sou socialista, eu não preciso do capitalismo, mas se tem embargo comercial para mim não viver de capitalismo, eu quebro? O que citava Cuba era o turista dos capitalistas. Porque no mundo real, ideologias utópicas não existem. Elas estão no campo das ideias, não no campo real. Assim como até na Revolução Russa, Lenin liberou empresas privadas em âmbito municipal. Porque o sistema socialista ele causa insegurança jurídica. Porque você não sabe se minha padaria pode estar aberta até amanhã ou o governo vai editar uma norma que mude isso. E se você tem insegurança jurídica, não vale a pena você investir. Eu lembro quando a Venezuela começou a entrar nesse estado de calamidade, a primeira coisa que o governo fez foi catalogar o preço do pão. Após houve escassez de pão. Por quê? Vale a pena para o padeiro fabricar um pão e vender por um preço que o governo está mandando? Vale a pena o esforço? Se não vale, há escassez de produto. Cuba passou pela mesma situação. Cuba ela tem escassez de produto em massa. E, até hoje, como sempre, a estratégia fundamental de Frankfurt, você condena o seu inimigo externo, a culpa é dos Estados Unidos, porque como forma de você combater o inimigo interno, que são os opositores do governo. Uma tática usada até hoje. E, a partir de agora, só para desmistificar esse mito do embargo comercial, eu deixo a palavra com Micaela. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes. É um prazer, Bruno, estar na live com você. Te admiro demais. Uma pessoa muito competente, muito estudioso também. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre essa questão de Cuba. Sabemos que agora o que está no momento, né, chama a nossa atenção, é sobre essa questão do protesto. Bruno já fez a introdução falando sobre Cuba, o iniciozinho de tudo ali, sobre os governantes, certo? E hoje nós temos como o atual presidente, né, que é o Miguel Dias-Canel, que tem aí causado esse alvoroçozinho, né, no país de Cuba, e já vem acontecendo há alguns anos, né? Ao longo do tempo a gente está vendo tudo o que tem acontecido no país, tudo que também foi camuflado também, que nem a gente tinha muito acesso, né, que era um país autoritário, não nos dava a liberdade de conhecer Cuba como realmente era. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão de hoje, sobre a questão dos protestos. Sabemos que o povo está indo nas ruas pedir liberdade, mas que tipo de liberdade? Anteriormente, né, sobre a protesta de liberdade que aconteceu no ano de 52, ou de 1994, me desculpe, corrigindo, também pediam pela questão da liberdade. Eu abordei alguns tópicos para falar sobre essa questão, né, que foi a crise econômica durante os 30 anos que tiveram, né, em Cuba. E em 1994 foi o protesto conhecido como Maleconazo, né, que foi ali o protesto contra a questão da economia em Cuba. E hoje também envolve a questão econômica, social de um povo, sobre a questão da Covid. A Covid, ela tem aí abrido vários leques, né, para diversos países, diversas sociedades estarem protestando pelos direitos que a sociedade tem, que a sociedade precisa, inclusive o direito à saúde, à educação, a melhorias em muitos âmbitos da nossa sociedade. Em Cuba tem faltado medicamentos, tem faltado assistência hospitalar, tem faltado um olhar do governo para esse povo, né? E a Covid tem se alastrado muito nesse país e as pessoas saíram nas ruas para protestar. E tem sido um momento histórico, né? Desde 1994 não tinha um protesto tão grande no país como está tendo agora. E o governo tem feito de tudo para nos persuadir de algo que seja como se estivesse tendo uma mentira, como se eles estivessem sob controle de tudo. Mas a gente está vendo
Eu peço a vocês também que pesquisem sobre, vai a fundo sobre o tema, que a gente tem poucos minutos para falar sobre tudo, e que vocês procurem saber um pouquinho mais do que está acontecendo lá. É muito importante para a gente que está aqui no nosso país entender o que está acontecendo em Cuba, né, Bruno? E a importância de entender isso é um contexto histórico e emblemático para a nossa sociedade. E também para o povo de Cuba, porque é algo novo que está acontecendo ali para eles, para essa geração agora, está correndo atrás de conquista, de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de tudo, né? Deixa a palavra com você agora. E, adendo, quais problemas econômicos Cuba enfrenta? Cuba, ela é um país regido por um sistema de economia planificado. Como Sim, sim. funciona? O Brasil também já passou por isso, viu, gente? Então, foi no período de Sarney, por um curto período, que era o seguinte. Nós temos trigo, por exemplo. O trigo ele é usado nas padarias para a fabricação do pão. O governo ele tem que ditar o preço do produto final. Não vou dizer de todos os serviços em Cuba, mas a maior parte, ao que afeta a população, sempre que a população ela passa por uma crise econômica, o governo se predispõe a ditar os preços para a população. Então, imaginem o trabalho que é. O preço do trigo subiu no dólar X valor. No mesmo instante, esse valor passa para o governo e tem que se ligar para cada região do país, mandando cada prefeito regente ligar para cada padaria avisando que o preço do pão aumentou. Então é absurdo. Eu falo ligar porque a internet de Cuba, além de muito cara, ela é algo recente e já foi cortada pelo governo. Porque com a internet a gente não pode se comunicar. E principalmente com a internet, o cidadão cubano vê como é que é a vida dos cidadãos em outros países. Eles fogem Sim, do conto sim. da grande mentira. Que, para quem não sabe, os governos comunistas eles veem na história que o resto do mundo é semelhante ao país. Então você Não é? desestimula que as pessoas tentem fugir do país para isso. Só que o único país hoje que eu vejo que teve êxito nisso é a Coreia do Norte, em que é um sistema de bolha perfeita. Até hoje eu nunca vi nenhum que conseguiu fazer isso. Pessoal, só lembrando, podem mandar suas perguntas, viu, galera? Que a gente responde. Pode ser no chat ou no Ask de perguntas, onde vocês mandarem a gente responde. E dentro disso, o que é que ocorre? Você tem um sistema de economia planificada. Esse sistema de economia planificada, ele é ruim porque, primeiro, você não consegue medir a longo prazo obras públicas. Exemplo, eu preciso montar uma linha de trem. Uma linha de trem é uma obra pública que é para durar séculos. Se eu não tenho um sistema eficiente de economia e uma monetarização estável, eu não tenho como criar grandes obras. Tanto que vocês podem analisar que as maiores obras de Cuba são feitas por países estrangeiros, não pelo próprio país, porque o país não tem um sistema que o permita vislumbrar uma instituição economicamente ao longo dos séculos. Então, para Cuba é muito difícil estabelecer determinadas obras. Outra lenda que é bom desmistificar é o sistema de saúde de Cuba, que é uma porcaria. Cuba é o país dos médicos que nunca exportou nenhuma vacina, nunca ganhou um Nobel de Medicina, não tem nenhum referencial teórico internacional, a OMS nunca reconheceu nada de Cuba. Que médicos são esses, gente? Pelo amor de Deus. Cuba ela é pioneira em uma coisa, atenção básica. Isso nós não podemos negar. Agora, setor secundário e setor terciário de saúde de Cuba é terrível. Um exemplo disso Precário, né? é que Cuba ele é o maior referencial da América Latina no uso de cloroquina para a Covid. Assim como o governo Bolsonaro que estanca tanto taca-pau, o governo cubano também quis empurrar cloroquina para o cidadão. Não tem tanta diferença. Micaela? Sim, Bruno. Você falou sobre uma questão muito importante, essa questão da saúde em Cuba. A gente fica assim meio que iludido, né? Até conversei com você, fiquei assim, meu Deus, Bruno. Fui pesquisar várias coisas aqui, fiquei assim, chocada. E uma dessas questões da saúde, eu vi até no jornal, se eu não me engano foi da UOL, eles mostrando, né, a questão das pessoas na fila de espera, mães com crianças esperando. Teve até uma cubana que perdeu seu irmão por conta da Covid, porque não tinha assistência médica. Então, um país que é referência em medicina não tem assistência médica para atender a população. A gente fica assim, meu Deus, como assim? Né? Então, a gente fica naquela ilusão, imaginando que, nossa, Cuba é isso, Cuba é aquilo.
a passar das referências que a gente tem, e quando a gente não vai a fundo na pesquisa para saber realmente como é, a gente fica assim, surpreso. E realmente o governo de Cuba tem falhado nessas questões, a grande ilusão, né, que eles falam que é a ditadura do bem, realmente tem abalado muito grandes pessoas, até mesmo grandes estudiosos, né, nessas relações, porque é coisas que a gente não esperava que seria assim, mas está acontecendo em Cuba. Eu vou responder aqui uma pergunta que está no chat, Lauro Sim. Dias. Como surgiu o mito de que a medicina de Cuba é uma das melhores da América Latina? Vamos lá, primeira coisa. Como é que Cuba se sustenta economicamente? A maior fonte é turismo. Então, quem trabalha com turismo investe em marketing. Cuba, ela tem uma agenda de marketing muito forte, interno e externo. No Brasil, nós temos propagadores desse marketing, que são partidos mais ligados a grupos fascistas, que apoiam o regime fascista cubano. Então, esses grupos brasileiros repercutem esse marketing e precisavam de algo que fosse de fácil aceitação popular. Daí surgiu-se o mito da medicina. Por quê? Vale a pena para um cubano estudar história em Cuba, filosofia, artes de questionamento político? Não. Então, os cubanos se aprenderiam a mais matérias matemáticas e de saúde pública. Medicina foi um desses investimentos cubanos. Só que o problema é que o país ele carece de tecnologia. Então, por isso, Cuba ele é dominante de atendimento primário. Cuba não tem estrutura para tratamentos secundários especiais. O que são tratamentos secundários? Tratamentos que já envolvem internação, tratamento terciário, tratamento que envolve tecnologia, como câncer. Então, Cuba ele não tem esse suporte para isso. É um país de baixa tecnologia, um país atrasado. Então, esse mito da medicina saiu justamente no governo Dilma, vamos relembrar, junto com dezenas de milhares de outros mitos. O mito da Venezuela é uma potência desenvolvida também. Estamos vendo aqui a potência desenvolvida que é a Venezuela. É um marketing intensivo para que se atraia turistas, atraia estudantes. Entendeu? E esse marketing começa a cair por terra, mas infelizmente ainda hoje, no século XXI, tem gente que acredita que Cuba é um paraíso. Pessoas morrem de fome em Cuba. Cuba não tem um sistema de desenvolvimento de agropecuária. E não é por causa de barra comercial, é por causa de má gestão. Até hipocrisia as pessoas colocarem a culpa no embargo, que nem é tão pesado assim, em Cuba, sendo que se Cuba é socialista, ela não precisaria do dinheiro americano para sobreviver. Mas não, vive do dinheiro americano. Esses regimes fascistas eles só sobrevivem enquanto tem alguém que financia. É isso que ocorre em Cuba. Acabou-se o financiamento, por causa da Covid, acabou o turismo, tudo cai por água abaixo. Isso, verdade. E a questão da fome que você citou, Bruno, achei interessante. Uma fala do ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele fala que se fosse para fazer um protesto de fome, que ele nunca faria na vida dele. Imagina lá em Cuba, que as pessoas fazem esse protesto de fome para poder ter o direito de liberdade, né? O direito de uma boa qualidade de vida, entendeu? Às vezes a gente pensa que está muito distante da nossa realidade, mas aqui no Brasil também nós vemos essa carência de uma qualidade na questão da saúde, na questão sanitária, né? A questão da saúde também. A gente está vendo esse colapso já surgindo aqui nos nossos dias. Imagina um país como Cuba, né? Como que essa população está reagindo. Aqui nós temos alguns protestos que não são tão graves quanto a questão que está lá, porque lá envolve toda a questão militar, toda uma questão de violência, tortura, a questão da imprensa não ter a liberdade de se expressar, de mostrar para outros países, né? Porque são presos, não tem essa liberdade. Então, Cuba é um verdadeiro caos, né? E dentro disso, vale ressaltar o seguinte, Bruno, e os índices que o governo cubano lança? Pessoal, existem dois tipos de países no mundo. Países democráticos, com transparência fiscal, e países sem transparência fiscal. Vocês podem pegar a China como exemplo. Todo ano tem uma crise no mercado financeiro. Eu sei, agora teve Covid, mas pega a história antes da Covid. Todo ano tem crise no mercado financeiro, porque descobre que China rascou dados econômicos. Porque países que não possuem transparência fiscal não têm credibilidade de dados. Porque se você não consegue investigar, você não tem sistema de fiscalizar,
o governo coloca o dado que ele quer e acabou. Então, gente, com todo respeito, chega a ser estúpido da pessoa acreditar em dados de governo cubano, sendo que o próprio país não tem sistema que você faz check-in nos dados. Não tem lógica as pessoas caírem nesses contos mágicos. É uma Exemplo enganação, disso. né? Hum? É uma Oi? enganação, né? Uma grande enganação. Exatamente, e não é só Cuba, nós temos Nicarágua, nós temos o governo do Haiti, nós temos China, nós temos a Rússia, a Bielorrússia. Muitos países no mundo até hoje não têm sistemas de transparência de dados. Então é complicado você estimar determinadas coisas desses países. Aí você me questiona, Bruno, então, se o nível de insumos alimentícios de Cuba condiz com os dados do governo, por exemplo, a população está bem alimentada, igual o governo diz que está, já que eu não posso provar porque os dados do governo não condizem com a transparência fiscal, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar os dados dos países exportadores de alimento. Quanto de alimento o Brasil exportou para Cuba? É suficiente a população? Eu acredito que nem um pouco. De onde Cuba tirou esses alimentos para alimentar e nutrir toda a população? Qual foi o país que vendeu? Porque mesmo se o governo cubano ele coloca esses índices, tem país que vendeu para o governo cubano. Dá para a gente encontrar a verdade sem muito rodeio. Então, Aqui pessoal, tem outra teve pergunta? uma questão aqui que o Di Lauro colocou, que a questão do Mais Médico com médicos cubanos fortaleceu ainda mais esse mito, né? Foi a questão da saúde. Ele colocou aqui. E, sim, essa questão mesmo é um mito, né, Bruno? As coisas que a gente está vendo agora e aprendendo, a gente está tendo a ideia do quão grave essa situação de Cuba atualmente, né? E também sobre essa questão do turismo, da economia, da agricultura, que Cuba também foi um país agrícola, né? Por muito tempo, com a questão do tabaco, café e tudo mais. Então, isso ajudava, de certa forma, a população cubana, né? Porque, de certa forma, extraía seus alimentos ali, né? Agricultura, tudo mais, para exportar para outros países. E os países ganhavam em cima de Cuba, mas Cuba nunca era valorizada muito por essa questão também, né? Você falou da fome e eu quero abordar uma questão que eu vi a Zoe falando no programa do Pânico, que uma família, para se sustentar, para se alimentar lá, tem que comer ovos. A quantidade de ovos, um ovo por pessoa, não sustenta a pessoa o dia todo, gente. Então, para a gente ver essa questão da fome, como está tão grave em Cuba. É fome, é saúde, toda uma crise econômica mesmo está envolvendo esse país. E uma questão que eu queria falar para você é a questão dos presidentes, né? Que é o do Jair Bolsonaro e do Joe Biden, que eu não sei pronunciar direito, do presidente dos Estados Unidos. É isso. Que estão apoiando agora, dando apoio ao povo cubano. Mas, relembrando que o presidente, né, o Miguel Dias, ele meio que está fazendo o povo estar um contra o outro ali, né? Quem for e estiver ali assistindo os jornais, acompanhando, a gente consegue identificar esse confronto. E ele está querendo gerar um confronto entre o próprio povo de Cuba, sabe, uns contra os outros, para que no final só o povo leve a culpa do que está acontecendo e ele saia ileso. Porque, assim, tanto em Cuba quanto na Venezuela, você tem a força miliciana. Inclusive, no Brasil teve isso durante um tempo no período do PT. O que é isso? Você tem afiliados partidários, esses afiliados vão ser 7 cargos públicos a eles, e a família desses afiliados defende na porrada suas ideias. A galera do PT cai na porrada que pensava diferente, viu, galera? Aqui não tá conquista mesmo. Então, não tem desculpa. Em Cuba, isso é levado a milésima potência. Então, o que o presidente fez? Não vou nem colocar militar na rua. Vou mandar o pessoal do partido descer surra e matar quem é protestante. Porque ele vai falar que foi eu que mandei. E tem vídeo dele dando declaração, convocando as milícias para debater no povo. Tem vídeo dele. Ele nem convocou o poder militar. Ele convocou as milícias, que é muito pior, porque o poder militar tem um regimento internacional. A Força Armada Militar de Cuba não pode fazer tortura, essas coisas. A gente sabe que faz, mas é mais difícil
esconder. Já, se a própria milícia do país, o próprio povo se matar, ele não tem nada a ver com isso. Então ele é muito esperto. Venezuela, mesma situação. Até hoje tem uma milícia que defende o governo de Maduro, a todo custo. Entendeu? Lembrando, galera, milícia é população não militar armada servindo o interesse de um grupo em comum. Temos uma pergunta aqui, interessante. Manda. É do Roberto. Como esse governo convenceu o povo para que eles ficassem há tanto tempo calados, submissos e suportando esse regime cubano? Assim, primeiro, o povo não ficou calado, submisso, suportando esse regime. Cuba é um país que sempre tem protesto. O problema é que você está numa ilha, geograficamente você não tem como fugir. Segundo, você tem uma repressão social muito grande. Terceiro, você tem um enfoque de mídia muito grande. Como assim? Se eu me revolto contra o governo cubano, é porque eu quero um governo melhor. Só que existe no mundo um governo melhor? As propagandas de Cuba mostram que não. Mostram que o mundo todo ele é basicamente um sistema semelhante a Cuba. Então, eu vou derrubar o governo cubano e vou para onde? Vou ver de quê? Se o mundo é igualmente ruim igual o governo cubano. Então, na verdade, não é que o povo ficou calado. O problema é que, quando veio a internet, o povo percebeu que estava sendo muito enganado e reprimido. Sim. Então, protestos em Cuba sempre ocorreram, beleza? Sempre ocorreram, tanto que tem pessoas que morrem tentando atravessar o oceano porque não conseguem sobreviver no regime cubano, que é terrível. O problema é que a grande mídia não tem interesse em demonstrar esses protestos. Por que não tem interesse? Porque Cuba, ela ganha em turismo. Então ela investe muito no marketing. Então não vale a pena, por exemplo, uma grande emissora que recebe dinheiro cubano para poder propagar o marketing de Cuba e fazer algo contra. Isso é questão básica empresarial, beleza? Não estou nem trabalhando em regime público, estou trabalhando em empresa. Não tem o porquê. Agora, graças à internet que facilita a comunicação, as coisas melhoraram. E não é à toa que a internet foi cortada, né? Nesse âmbito de protesto. Primeira mentira do governo foi tirar a internet do país, que deu merda. A internet estava ali ajudando o povo, de certa forma, o governo tesourou a internet. Então, a gente vê como é um país repressor, né? Não tem gente que defende. Desculpa, gente, mas quem defende o regime assim não pode se atropelar esse não fascista. Não tem outra explicação. Você defender que o povo morra do jeito que o povo cubano morre. De fome, hipossuficiência, outros afazeres, outras coisas. E continuar defendendo isso do jeito que está, desculpa, você tem algum problema muito sério. Não é possível que as pessoas defendam isso. Vamos nos informar mais, galera. É o que eu sempre questiono para as pessoas. É isso mesmo, Bruno. Então, Micaela, se mais algum ponto que você gostaria de ressaltar? Não, acho que por hoje é só. Tem mais alguma pergunta? Não, aqui no meu Instagram não. Até agora só foram essas duas mesmo. Pessoal, então, até mais, galera. Até amanhã. Todo dia. Muito obrigada, Bruno. Obrigado por participar, Micaela. E boa semana a todos. E compra o regime cubano, galera. Vamos nos informar mais. Isso Valeu. mesmo. Valeu. Tchau, tchau.